Olá, muito bem-vindo ao meu canal. Agradeço por estar vendo este vídeo. Acredito que muita gente saiba do primeiro milagre de Jesus, mas você já se perguntou de sua importância? Vamos falar então sobre isso. A Bíblia deixa claro que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho em um casamento em Caná da Galileia. O texto diz: 3 dias depois de encontrar com os primeiros discípulos, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Caná da Galileia era onde morava o discípulo Natanael, e sua localização deveria ser a uns 15 quilômetros de Nazaré. Uma vez que Jesus, sua mãe e seus discípulos estavam presentes, pode ser que o casamento fosse de algum parente ou amigo próximo da família. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. É bom apontar aqui que um casamento em Israel poderia durar até uma semana, e a responsabilidade financeira era do noivo. A falta de vinho era vergonhosa, e o noivo poderia responder até por um processo judicial movido por parte da família da noiva. As pessoas usavam muito o vinho naquela época, especialmente em grandes ocasiões, porque a qualidade da água era bem ruim, mas o vinho era bem diluído com água. Ficava entre 1/3 e 1/10 do teor alcoólico original. Isso em função de que o clima o fazia fermentar muito rapidamente e tinha um efeito embriagador se não misturado. E o texto continua: mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Outras versões dizem: mulher, que tenho eu contigo? Ou que temos nós em comum, mulher? Ou ainda: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Tem alguns comentários sobre esse texto. Em primeiro lugar, a parte do que tenho eu contigo significa que Jesus queria separar sua missão na terra da parte de que Jesus seria sua mãe. Era mais para ela entender isso. Ele teria um propósito a seguir a partir de então. E a parte do "a minha hora ainda não chegou" se refere à morte e exaltação de Jesus. Profetas haviam dito que a era messiânica seria aquela em que o vinho jorraria abundantemente. Assim, Jesus talvez se referisse ao fato de que a necessidade da cruz deveria preceder as bênçãos da era milenar. Então o texto continua: havia ali perto de 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha uma capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. Imediatamente, a água de todos os potes de pedra se transformou em vinho, e levaram um pouco para o mestre de cerimônias provar. O casamento devia ser de alguém importante, uma vez que tinha um mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Ou seja, o vinho era de uma qualidade superior aos dos outros vinhos servidos até então. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. É interessante que somente após este primeiro milagre, os discípulos começaram a crer em Jesus. Mas gostaria de falar sobre o significado de Jesus ter escolhido um casamento para a realização do seu primeiro milagre. O casamento sempre foi uma coisa muito importante para Deus. Deus institucionalizou o primeiro casamento no Jardim do Éden. E Jesus ainda disse: vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são 2, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Deus não quer que ninguém se separe. E ao longo da Bíblia, vemos exemplos do relacionamento do homem com sua mulher, comparando a Cristo com a sua igreja. Por isso,
O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a Igreja. E o auge da história da humanidade é Cristo se casando com sua Igreja. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreva isso. Felizes são os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Se você tem acompanhado os vídeos de meu canal, especialmente aqueles da playlist das etapas do Apocalipse, sabe que o casamento ou bodas do Cordeiro será realizado após o arrebatamento e o tribunal de Cristo, que se trata da preparação da igreja para o casamento. E o banquete de casamento será o milênio de Jesus na terra, sendo os convidados os judeus e os convertidos no período de tribulação. Podemos dizer que hoje essa transformação da água em vinho acontece em nosso interior. Nos enchemos com água pura de Deus e o Espírito Santo o transforma em vinho de qualidade. Os potes de pedra representam nosso coração, nossa vida. E o poder de transformação é o Espírito Santo transformando o nosso caráter, tudo que existe em nós. Da mesma forma que a água incolor se transforma em vinho de uma cor bonita, assim acontece conosco. E a água inodora se transforma no aroma agradável do perfume de Cristo. E as atitudes de Cristo não foram ao acaso. Ele sempre estava no momento certo e na hora certa, onde deveria estar. Seu primeiro milagre ser em um casamento não foi obra do acaso, mas sim porque o casamento sempre teve um papel importantíssimo para Deus. E continuará tendo até o final, como vemos em Apocalipse. Em geral, essas histórias se aplicam a nós, a nossa vida. A comparação da transformação da água em vinho no casamento com nossa transformação interior é muito reveladora. Precisamos sempre nos ater a esses detalhes das Escrituras, que mostram muito mais do que apenas contar uma história. Mas devemos perceber como aplicar as Escrituras em nossa própria vida. É isso que tenho tentado com vídeos como este, tentar detalhar melhor o que pode ser tirado das entrelinhas dos textos. Espero que tenha gostado deste vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo.